Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus Cristo de Nazaré. É com muita alegria que eu venho aqui compartilhar com você um pouco da palavra, mas antes eu gostaria de dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, espero que você esteja bem e depois, ao final, a gente vai ter um tempo de oração também nesta meditação. Que neste tempo de pandemia, de confinamento, de isolamento, de problemas e crises econômicas, você esteja bem. Essa é a minha primeira palavra para você. Que você esteja bem no meio deste dilema da vida que estamos vivendo. Quando o homem, o ser humano, pensou que de tudo podia dar conta e tinha o controle total nas suas mãos, ele viu agora que não tem. Um pequeno vírus, invisível a olho humano, fez com que todas as prerrogativas humanas de controle sobre si mesmo e sobre o seu andar e sobre o seu trabalho fossem derrubados. Mostrou que o ser humano é muito frágil, mostrou que o mundo é muito grande e vasto para a gente poder ter o controle sobre todas as coisas. Mostrou-nos que nós não podemos ser senhor da nossa própria vida e controlar a nossa própria vida. As pessoas que têm problema com o controle, que querem controlar tudo, o tempo, a família, estão tendo que rever as suas prioridades e rever o seu comportamento. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3. Nós leremos dos versos 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. Até aí. O profeta Abacuque, ele faz um escrito que a gente tem registrado aqui na Bíblia de 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E nesse interim que a gente começa a ler Abacuque, ali no capítulo 1, verso de número 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque estava completamente desapontado com o andamento do mundo. Abacuque estava completamente desesperançado porque via que pessoas injustas estavam se beneficiando de coisas boas. Por que, Senhor, que as coisas acontecem dessa forma? Por que o Senhor permite que isso aconteça? No capítulo 2, também, ele continua nessa inquietação e nessa revolta, porque Abacuque está revoltado com a realidade que o cerca. Diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. No capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 2, diz: Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ele estava completamente desapontado e revoltado com a realidade humana que ele vivia. Só que, a partir desse verso 17 que nós lemos do capítulo 3, ele começa a novamente ter esperança, a esperançar. Aviva a tua obra, ó Senhor, no verso de número 2. E aí ele caminha. No verso 16 diz: Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram.
pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí vai para o verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, eu me alegrarei, eu exultarei no Senhor meu Deus, o Deus da minha salvação. Pandemia, Covid-19, são palavras que a gente não para de ouvir. Parece que a gente se pergunta, às vezes, por que, meu Deus, isso? Por que pessoas morrendo por causa disso? No Brasil, 600 pessoas no dia morreram. Por que isso está acontecendo? A minha oração é que eu tenha o mesmo espírito de Abacuque para poder ver o mal que existe no mundo e saber que Deus, em toda a sua graça, Ele continua sendo um Deus soberano sobre o destino da humanidade. E por isso eu consigo me alegrar no Senhor. E por isso eu posso dizer, graças te dou, Senhor, porque mesmo que não haja fruto na vide, que os campos não produzam, que a economia não esteja bem, que eu veja pessoas passando por problemas econômicos, que pessoas justas estejam morrendo, mesmo assim eu me alegro no Senhor, porque alegrar-se no Senhor não é a mesma coisa do que ter felicidade. Felicidade é algo momentâneo. Quando eu me alegro no Senhor, eu posso dizer ao Senhor, Senhor, apesar de todas as coisas que aconteçam, mesmo que a gente passe por essa pandemia isolado, sem a gente poder se ver, sem eu poder, por exemplo, ver os meus pais, que não os vejo desde o dia que iniciou o isolamento até agora, eu posso me alegrar no Senhor porque eu preciso ver as coisas boas que o Senhor faz na minha vida no meio deste vale da sombra da morte. Eu tenho um Deus que cuida de mim no meio dessa aridez material. Mesmo que não haja alimento no campo e nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor porque é Ele que me sustenta. E até aqui Ele me sustenta. Até agora, neste dia que eu vivo, estou vendo este vídeo, falando com você, eu sei que Ele me sustenta. Tenho casa, tenho família, tenho alimento, tenho com o que me vestir, por isso estejamos contentes. A alegria no Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é a nossa força. É essa alegria que faz com que a gente seja ponto de luz no meio desta escuridão. Eu quero orar com você neste momento, para que a gente se fortaleça com esta alegria de Deus que vem no nosso coração e que independe de circunstância, porque ela excede todo e qualquer tipo de entendimento. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, onde lemos da Tua Palavra. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, independente das situações. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, saudades imensas. Um beijo no coração. Tchau, tchau.